Olá, está começando o Câmara Entrevista, o programa de variedades da TV Câmara de Ourinhos. O tema do nosso programa de hoje é o conforto termoacústico em ambientes construídos. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o professor, arquiteto, mestre Douglas Murilha. Tudo bem, professor? Tudo bem, Fernanda. Para mim é um prazer estar, é uma satisfação, né, concedendo a entrevista, né, para vocês, para passar um pouco mais de conhecimento para o nosso público, né, como, né, de uma maneira geral, a respeito desse tema que você citou no início da apresentação, da entrevista. Douglas, para a gente começar, o que significa o conforto termoacústico em ambientes construídos? Bom, primeiramente, o conforto termoacústico, ele visa, ou seja, ele ocorre quando, tanto levando em consideração os aspectos térmicos como acústicos e luminosos também nos espaços construídos, quando as edificações, ou seja, as casas, as residências, os edifícios comerciais, institucionais, eles proporcionam, ou seja, esses espaços proporcionam aos indivíduos que estão presentes nesses espaços satisfação do ponto de vista da temperatura. Quando eu falo da temperatura, estou me referindo à parte térmica. Além da parte térmica também visa proporcionar a adequação do som, ou seja, para que haja uma boa audibilidade no interior desses ambientes construídos, né? E aí isso já estou me referindo à acústica desses ambientes construídos. E também os aspectos luminosos. Quando eu me refiro à iluminação, eu estou me referindo à iluminação natural e artificial presente nesses espaços construídos também. Ou seja, os edifícios devem proporcionar satisfação e bem-estar aos usuários, levando em consideração esses três aspectos: térmico, acústico e luminoso. Mas, por exemplo, quando uma pessoa vai construir, certo, ela vai realizar um projeto, o que ela deve levar em consideração desses fatores climáticos? Sim, primeiramente, deve-se levar em consideração, quanto aos fatores climáticos, os aspectos relacionados à insolação, que deve estar presente no terreno, ou seja, estudar a trajetória, a orientação do terreno em relação à trajetória solar, ou seja, o movimento do Sol, né, na abóbada celeste. Porque para saber, do ponto de vista da insolação, quais as faces do terreno que recebem insolação do período da manhã, outras faces do terreno que recebem também a insolação do período da tarde, né? Além da insolação também, saber, né, dentro do possível, o sentido, a direção dos ventos predominantes, que também influencia em conjunto com a insolação presente no terreno, o conforto térmico principalmente, e acústico também, né, que vai estar presente depois no edifício, né, após construído. E em relação às questões da iluminação, dispor as aberturas, né, dos ambientes a serem projetados, né, das edificações, dando preferência ao quadrante da manhã, da insolação da manhã. Então, no momento que um arquiteto ele for projetar, ele vai levar em consideração todos esses fatores para que a pessoa ela fique mais confortável dentro de casa, é isso? Exato, sim, que esse edifício proporcione um máximo de bem-estar, né, do ponto de vista térmico, acústico e luminoso, a esses moradores, né, ou aos usuários dessas edificações. Certo. Assim, nos últimos anos, o Brasil ele teve uma expansão imobiliária, certo, principalmente em relação às classes C e D. Se você acha que as pessoas estão levando em consideração essa questão de luminosidade, de clima, de temperatura nas construções hoje em dia? Sim, porque esse é um fator que também acarreta também na questão da sustentabilidade das edificações, né? Ou seja, um bom projeto arquitetônico, ele deve ter, além dele proporcionar a função adequada ao usuário dos edifícios, ele também, além disso, deve ter uma estética adequada e também visando esses aspectos de conforto termoacústico e luminoso, também proporcionar um bem-estar, uma satisfação como um todo, né, o indivíduo. Geralmente as pessoas elas buscam no projeto, assim, essa questão do sol. Certo. Que o sol ele não incida, que pela manhã o sol incida nos quartos, né? Sim, mas ao final da tarde na parte de salas, esse tipo de coisa. O arquiteto ele leva todo esse conjunto em consideração para a pessoa na hora do projeto. Sim, nós fazemos, né, ao elaborar os estudos preliminares, sim, resumidamente, né,
Então, quais são os fatores, até quero discutir um pouco a respeito disso, né, para ficar mais claro, para que as pessoas entendam, de fato, né? Para chegar para um edifício estar confortável, de uma maneira geral, quais as estratégias de projeto que devem ser levadas em consideração? Que o arquiteto deve, né, ele levar em consideração para, de fato, proporcionar o conforto termoacústico luminoso nos edifícios. Então, primeiramente, como eu falei, né, no início da entrevista, saber qual é a trajetória, qual a orientação do terreno em relação à insolação e ventilação, para, a partir daí, dispor os ambientes de maneira adequada, levando esses aspectos da insolação e da ventilação natural, né? Bom, quanto a isso, em relação aos ambientes em si, né? Vamos pegar como exemplo uma residência ou um escritório, que seja, né? Geralmente, para residências, o que a norma determina como estratégia de projeto? Primeiramente, tem que ter em consideração a disposição dos ambientes de maneira adequada. Por exemplo, dormitórios. A norma determina que esses tipos de ambientes devem ter aberturas voltadas para o quadrante da insolação da manhã, que vai de sudeste até norte, até o quadrante norte, né, que pega o sol das 8 da manhã até meio-dia. Por quê? Recomenda-se que para esses tipos de ambientes, no caso dormitórios, deve ter insolação por um período mínimo de 2 horas. No mínimo, que é o que a norma estabelece, né? No caso de salas, como você citou, as salas devem ser orientadas também para esse quadrante sudeste e noroeste. Evitar os quadrantes da tarde. Por quê? Da insolação da tarde. Apesar de haver tanto a insolação da manhã como a insolação da tarde, elas apresentam o mesmo período. Ou seja, a edificação recebe, né, nas fachadas que estão orientadas para os quadrantes leste e oeste, o mesmo tempo de insolação, que dá em torno de 5 horas, né, em torno de 5 horas, de 4 a 5 horas. Só que o que diferencia de um quadrante para outro? É a inércia térmica, a radiação térmica, que é diferente. A casa fica mais quente. Exatamente, porque a carga térmica do período da tarde, da insolação da tarde, é bem maior do que a carga térmica do período da manhã. E isso reflete na qualidade de vida do morador. Claro, lógico, sem dúvida. Agora, outro aspecto também interessante, no caso de residências. No caso de, além disso, o caso para ambientes empresariais, por exemplo. Como são ambientes de permanência prolongada, geralmente ambientes comerciais e empresariais, que o indivíduo, a pessoa tem uma carga horária de trabalho acima de 6 horas diárias, nesse caso também é interessante que essas aberturas desses ambientes, tanto comerciais como empresariais e institucionais, também estejam voltados para o quadrante da insolação da manhã. Agora, caso se não houver possibilidade de projetar, se o terreno não contribuir para que, ao eu projetar o edifício, no caso comercial e empresarial, e também residencial, nesse caso, que eu disponha as aberturas voltadas para o quadrante da manhã, o que eu tenho que fazer? Nesse caso, as aberturas que estiverem voltadas para o quadrante da tarde, quadrantes norte até sudoeste, que pega toda a insolação do período da tarde, eu devo utilizar de estratégias de projeto arquitetônico para impedir que o sol entre diretamente nos ambientes. E aí, quais seriam essas estratégias mais adequadas de projeto arquitetônico? O projeto de brises solares, que são os quebra-sóis, o uso de venezianas internas, móveis que eu controlo a incidência solar no interior do ambiente, do exterior para o interior. Trabalhar com beirais mais largos, varandas também que estejam, né, caso o ambiente tenha aberturas voltadas para os quadrantes da tarde. Trabalhar com áreas avarandadas, sacadas, ou também trabalhar com massa vegetativa, com copas mais densas. Por quê? A massa vegetativa de vegetação, geralmente trabalha com copas maiores, de diâmetros maiores. Por quê? Para evitar, porque ela vai filtrar. A vegetação ela serve como filtro, não só da insolação, mas também do som. Entendi. Que aí interfere na questão acústica. Agora, a gente falando justamente do tratamento acústico. Muita gente pensa que o tratamento acústico só deve ser feito em empresas, em boates, esse tipo de coisa. A pessoa ela deve levar em consideração isso na hora de construir? Sim, claro. Em relação aos quesitos também, o que interfere na questão do conforto, não só acústico, mas térmico também, e luminoso? Eu falei das estratégias, uma das estratégias de projeto, né? Só que o ideal o que é? É que
ao eu projetar o edifício, independente da sua função, seja ela residencial, comercial ou empresarial ou institucional, eu devo o quê? Adequar, assim, sempre um edifício ao contexto climático onde vai ser projetada aquela edificação. Quando eu me refiro a adequar as edificações ao contexto climático do local, eu me refiro o quê? Primeiramente, ter conhecimento do clima, da temperatura média do local, da direção dos ventos, da umidade que está presente, relativa do ar. Porque isso tudo influencia, não só eu adotar, a saber qual a melhor estratégia a ser adotada no projeto arquitetônico dessas edificações, e também saber qual o tipo de material mais adequado, a cor externa dessas fachadas desse edifício a ser adotada no projeto, e depois, posteriormente, claro, que vai ser aplicado na execução da obra. Por quê? Porque isso também influencia diretamente no conforto termoacústico do edifício. Então, cor, posição do sol... Sim, trajetória solar, sentido da direção dos ventos predominantes. Entendi. Tudo isso são fatores que vão interferir, dimensionamento das aberturas, né, o tamanho das aberturas também influenciam no conforto termoacústico, tipo de material utilizado nas aberturas. Daí eu quero citar um exemplo interessante que diz a respeito do seguinte: no nosso caso aqui de Ourinhos, como é uma região, não só Ourinhos, mas a maioria das cidades, cidade quente, das cidades brasileiras que nós temos, por nós estarmos num país tropical, né? O que assim, a norma então determina para que realmente o edifício possua, né, vá proporcionar ao usuário ou ao morador conforto termoacústico luminoso. Deve ser utilizados, nesse caso, estratégia de ventilação cruzada. Que seria o quê? Ventilação cruzada. Nesse caso eu tenho as aberturas paralelas no ambiente. Não sei se é necessariamente paralela. Quando haver possibilidade é melhor. Quando não houver, eu tenho que ter abertura em ambos os lados, né, do ambiente, da edificação, para que o vento entre e ingresse, percorra todo o ambiente, resfriando esse ambiente de forma natural. Que é o que as pessoas buscam, por exemplo, ambientes que, como dizem, arejados. Arejados, isso, ambientes arejados, né? Nesse caso, além disso também, eu posso ventilar, além de ter a ventilação cruzada, também trabalhar a ventilação entre a cobertura e o forro do ambiente. Nesse caso, eu oriento a abertura desse forro voltado para a direção do vento predominante. Né? Como eu sei a sentido dos ventos predominantes? Em sites meteorológicos, né? Sites de meteorologia, né? Há hoje um trabalho muito interessante desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina, o UFC, que é um programa, um site, inclusive até recomendo, né, para os colegas também, até para as pessoas que são leigas, né, na área. É um site que ele chama LABEE, L-A-B-E-E, L-A-B-E-E. Certo? Vocês entram no Google, né? Entram com esse nome. É um site que ele determina estratégias de projetos para diferentes contextos climáticos. Interessante. Né? Na qual esse site ele vai informar qual o melhor tipo de material a ser utilizado, né, no local. O posicionamento em relação à insolação e ventilação, né, dentre outros aspectos. Pode também se trabalhar para o resfriamento natural da edificação, o quê? Estratégias como, por exemplo, espelhos d'água, que vai aumentar a umidade do local. E dentro desse contexto, vegetação uma também, tendência de edifícios verdes, né? Seria isso. Trabalhar com essa questão, uma massa vegetativa adequada, né, para, além de valorizar a estética do edifício, que entra na questão paisagística, também funcionalmente vai amenizar a temperatura, as altas temperaturas no local, no ambiente. Essas são algumas estratégias para clima quente. Para climas frios, o que é interessante se trabalhar? Trabalhar com áreas envidraçadas de grandes aberturas. Por quê? Para que o sol, que vai proporcionar o aquecimento solar passivo. O que é o aquecimento solar passivo no ambiente? É quando o sol entra por essas grandes áreas envidraçadas, só que tem um detalhe. A disposição dessas grandes aberturas deve privilegiar também o quê? A insolação da manhã. Por quê? Para que durante épocas quentes, não aumente em excesso a temperatura nesses ambientes.
e durante o inverno é permitir que esse sol entre dentro desses ambientes, como áreas de sala, por exemplo, dormitórios, principalmente são ambientes de permanência prolongada, né? Ambientes empresariais também, para quê? E utilizar cores no ambiente interno, das paredes internas, cores mais escuras, por quê? Porque quanto mais escura a cor, maior vai absorver a radiação solar, a carga térmica emitida pelo sol. Só que isso, pessoal, um detalhe importante, é recomendado para ambientes de clima frio, na qual a maior parte do ano as temperaturas são abaixo de 18 graus. Por quê? E já para climas quentes, como falei agora há pouco, as estratégias a serem adotadas quais são? Usar cores mais claras nas fachadas externas das edificações. Para quê? Para que quanto mais clara for a cor, a tonalidade da cor, menor vai ser a absorção dessa carga térmica emitida pelo sol. Entendi. Pra gente fechar agora, então, Ourinhos é uma cidade quente, certo. Clima tropical. Quais as dicas, então, para conseguir uma construção, tanto empresarial quanto residencial, que a gente viu que basicamente buscam o mesmo objetivo, para ter um local arejado, um local que proporcione um ambiente bom, com uma qualidade de vida legal? Sim, bom. Então, primeiramente, como eu falei, né, um resumo geral. Primeiramente, ter conhecimento dos fatores climáticos do local. Também dispor, saber quais as faces do terreno recebem insolação da manhã e da tarde, para a partir daí eu orientar as aberturas dos meus ambientes, né, que privilegiem, de preferência, para a insolação da manhã, os quadrantes da manhã, no caso leste, nordeste e norte e sudeste, né? Caso não consiga dispor as aberturas desses ambientes para esse quadrante, e aí no caso as aberturas que estiverem orientadas para os quadrantes da tarde, oeste, noroeste e sudoeste, utilizar massa vegetativa, proteções solares, para evitar incidência solar direta. E também um detalhe importante para finalizar, usar bastante massa vegetativa, espelhos d'água, tirar maior proveito da água, aproveitar aproveitar bastante mesmo a iluminação natural, a ventilação natural, para quê? Para que eu não gaste muita energia, consuma muita energia ao recorrer a ar-condicionado e ventilador, por exemplo, né? Um outro detalhe importante também, pessoal, o que é? Qual o tamanho das aberturas corretas para proporcionar tudo isso, né? E os tipos de materiais a serem utilizados também nos ambientes, nas edificações, que são um bom isolante termoacústico, materiais feitos à base de cerâmica, por exemplo, tijolo de 8 furos cerâmicos, que ele absorve menos carga térmica, ele é um bom isolante termoacústico. Então, desde os materiais da base da construção, já deve ficar atento. Também, que serve como estratégia de projeto, inclusive, que deve ser determinado pelo arquiteto, que vai depois executado na obra, Qual área, então, o que a norma determina quanto o tamanho das aberturas, pessoal? Para a área de domos, que é a iluminação pela cobertura, pelo teto, direto do teto, que eu utilizo domos quando não há possibilidade de eu ter janelas voltadas na fachada externa, aí eu recorro aos domos. Que seria o quê? Domos são aberturas no teto, que entra a luz de cima para baixo, né? A partir da cobertura. Certo. O sol entra, a iluminação entra, né, não pela janela, mas pelo teto. Mas seria que tipo de material que se usa nisso? Se usa para filtrar o sol, porque eu tenho que ter iluminação na insolação em excesso, que gera desconforto térmico a longo prazo. Ter um vidro temperado, mas de maior espessura, que vai isolar não só a passagem do sol, a temperatura, mas também o som do ambiente externo, os ruídos gerados no ambiente externo, né? E também utilizar, nessas aberturas, nas janelas agora no caso, vidros duplos, no caso, que vai ter uma camada de ar com espessura de em torno de 2 a 3 milímetros, né, que vai ser um bom isolante também termoacústico, que o ar é um bom isolante termoacústico, né? Usar na esquadria, na caixilharia das janelas e portas, espumas de neoprene. Hoje já tem no mercado materiais disponíveis que isolam, são bons isolantes, como por exemplo PVC, né? Esses vidros também que são bons isolantes termoacústicos. Agora, quanto à área dessas aberturas, pessoal, se for um ambiente de permanência prolongada, na qual o indivíduo está acima de 6 horas nesse ambiente, seja trabalhando ou descansando para repouso, a norma determina que a área dessa abertura tem que ser 1/6 da área do piso total. Por exemplo, se eu tenho uma área de 12 metros quadrados, um quarto, por exemplo, um dormitório, 4x3, a área mínima de abertura dessa janela tem que ser de 2 metros quadrados, no mínimo, que eu pego 12 e divido por 6, chego na área da abertura. Já se for ambientes transitórios, corredores, banheiros, enfim, salas,
é a área útil desse ambiente dividido por 8. Ou seja, a área da abertura tem que ser no mínimo 1/8 da área útil do ambiente. Ou seja, eu tenho uma sala, por exemplo, de 16 metros quadrados, por exemplo, né? 4x4. A área mínima dessa abertura, dessa sala, tem que ser o quê? 16 por 8 vai ser igual também a 2 metros quadrados de área. Bom, mas diante desse quadro todo, então, para a pessoa construir, na verdade, ela deve procurar um profissional capacitado. Claro, sim. Nós, assim, além de arquitetos, também procurar os engenheiros civis, porque um bom projeto arquitetônico, eu sempre friso bem isso, pessoal. Isso vale tanto para os colegas também como para os leigos, né, para os clientes. Um bom projeto arquitetônico deve levar, além de aspectos técnico-construtivos, de conforto, que vai influenciar a longo prazo no conforto termoacústico e luminoso do ambiente, também o que? Ele deve ser um projeto funcional, ou seja, ele deve ser projetado conforme a função a qual vai ser destinado. Por exemplo, se é um projeto, uma residência, ele tem que ter o dimensionamento desses ambientes e orientação também dessas aberturas, o tipo de material utilizado, que vai, o quê? Voltada para a função de moradia, de habitar, do habitar no caso. Né? Já no caso de ambientes comerciais, empresariais, institucionais, deve ser projetado de uma certa maneira, o que vai atender de maneira satisfatória, adequada a essas funções. Por exemplo, se for um projeto de escritório, eu tenho que ter uma acústica adequada para esse escritório. Projeto um hospital também, uma acústica e uma higienização adequada para os ambientes hospitalares. Residência, uma acústica e uma temperatura adequada também para esses ambientes residenciais. Muito interessante. Certo? Douglas, eu agradeço a sua presença aqui no Câmara Entrevista. Esse espaço está à disposição para a gente conversar sobre outros temas, porque eu vi que tem bastante coisa para a gente saber a respeito disso, né? Sim, sim. Eu agradeço. Esse foi o Câmara Entrevista, o programa de variedades da TV Câmara. Até o próximo programa.